Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser uma tag. Eu vi essa tag, gente, lá no canal da minha amiga Fabi Polaline. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela para vocês também ir lá assistir essa tag dela. Ela deixou disponível lá para quem quiser responder. E eu vim aqui responder essa tag que se chama Tag da Minha Infância. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já se inscreve no canal, deixa aquele like e agora vamos para o nosso vídeo. Então, gente, a tag, ela consiste em 8 perguntinhas e a primeira perguntinha é assim, ó, uma memória da infância. Eu tenho uma memória de infância, gente, de quando eu era pequena. Eu gostava muito de bonecas, eu era fascinada por bonecas e até hoje, gente, eu ainda tenho bonecas aqui em casa. Eu tenho uma coleção de bonecas da Baby Life, fica todas guardadas, bem escondidas, que porque pra mim, gente, tem um valor muito sentimental. Então, eu gosto muito de bonecas. Quando eu era criança, gente, eu mesma fazia minhas bonecas porque a gente era pobre, não tinha condições de ter uma boneca. Então, eu mesma fazia minha boneca. Eu pegava um pedaço de pano, qualquer coisa que eu via na frente, assim, que eu achasse que dava para fazer uma boneca, eu fazia, assim, uma boneca. E ali, gente, eu criava um mundo fantástico e eu adorava brincar com aquilo. Então, pra mim, né, a melhor memória minha de infância é que quando eu fazia minhas próprias bonecas. A segunda perguntinha, gente, é assim, ó, um cheiro de infância. Um cheiro de infância, gente, que eu lembro é de comida, né? De comida assim que quando eu morava na roça, mamãe, vovó cozinhava assim, com fogão de lenha. Então, quando eu sinto esse cheiro, assim, que eu vou a algum lugar, que eu como comida de fogão de lenha, e eu lembro muito desse cheiro de quando eu era criança, e eu sentia cheiro de comida, assim, feita na roça, né? Aquele cheirinho de comidinha caseira. Então, eu gosto muito de lembrar, né, desse cheiro. É um cheiro muito bom. Uma brincadeira preferida. Gente, brincadeira preferida, eu tinha tantas brincadeiras e eu gostava muito de brincar, sabe do que? De bolinha de gude. Eu falei que eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar de esconde-esconde, pega-pega. Nossa, eu tinha tantas brincadeiras, aquela brincadeira de salada da mista. E eu brincava muito com essas brincadeiras e eram umas brincadeiras que eu mais gostava. Amarelinhas, eu tinha paixão por amarelinha. A gente fazia uma disputa aqui na rua da minha casa com as meninas, com os meninos, para ver quem ganhava, quem fazia mais casa. Bolinha de gude a gente jogava bastante. Eu tinha, gente, 1 litro assim, ó, cheinho de bolinha de gude, que eram minhas, bolinha de gude minhas. É brinquedo de homem, gente, mas eu amava aquilo e eram as brincadeiras que eu brincava quando eu era criança. Um desenho preferido, gente, desenho preferido, nossa, que eu tinha quando eu tinha meus 9, 10 anos, assim, que eu assistia com meu irmão, era aquele She-Ra, né, tinha um desenho da She-Ra, tinha o desenho do Popeye, tinha o desenho da, como é que chama? Caverna do Dragão, Thundercats, gente, esses desenhos eram os meus preferidos e eu assistia muito Thundercats, era viciada em Thundercats. Tinha a Caverna do Dragão, eu amava esse desenho. Ursinho Puff, Ursinhos Carinhosos. Gente, eu tinha tantos desenhos e eu não perdia nenhum. Eu assistia todos eles. Eu levantava 8 horas da manhã. Eu lembro até hoje que era o programa da Xuxa, gente, da Xuxa. Eu assistia e eu levantava de manhã, né, quando a gente não tinha aula, né, a gente levantava que era férias, tempo do frio, nossa, ficava ali desde as 8h30 da manhã que começava até 12h30, até acabar. Quando não acabava o programa da Xuxa, a gente não saía do sofá nem para comer, porque a gente era viciado nesses desenhos. A quinta perguntinha é assim, ó, uma história engraçada. Uma história engraçada tem tantas, mas agora se eu for falar agora eu já não vou lembrar.
Mas tem uma que eu lembro muito bem. Quando eu tinha, assim, meus 12, 13, 14 anos assim, na minha cidade todo ano vinha circo, né? Todo ano vinha um circo. E a gente ia, e depois no outro dia a gente ia brincar de circo também. E aí juntava eu, o meu irmão e mais um menino aqui da rua e a gente brincava de circo. A gente arrumava um lugar onde tinha árvores e a gente ficava pulando, gente. Olha só a brincadeira. De galho para fazer que era um trapézio, para fazer que era aquelas moças que ficavam pulando assim. E a gente adorava brincar daquela de circo, gente. Olha o perigo, pulando em árvore, né? Hoje, né, se eu fosse fazer, eu não faria, né? Porque hoje eu tenho medo. Mas na infância a gente fazia muito isso e a gente adorava. Agora, gente, a sexta perguntinha é assim, ó. O que você queria ser quando era criança? Quando eu era criança, eu queria ser dentista, veterinária, médica. Gente, esses sonhos que a gente tem quando é criança, né? Que os adultos perguntam pra gente, né? O que você quer ser quando crescer? Então a gente tinha essas manias de falar essas coisas, né? E acabou que não aconteceu, porque quando a gente fica adolescente, né, a cabeça da gente muda, o pensamento da gente muda e a gente acaba seguindo caminhos diferentes. Mas quando eu era criança, eu sempre queria ser, ou era dentista ou era ser veterinária, né? E sempre a gente brincava com essas coisas mesmo, né? Ou a gente brincava de dentista ou brincava de veterinário. Então isso era, né? O sonho que a gente sonhava quando era criança, né? Que a gente queria ser. A sétima perguntinha é assim, ó, como você era na escola? Na escola, gente, eu era uma aluna assim, assim, meio rebelde, meio comportada. Eu era rebelde, gente, quando eu acompanhava as outras turminhas, né? Quando eles queriam fazer alguma coisa, tipo fugir da escola. Eu já fugia da escola muitas vezes, arrumava uma turminha e ó, tchau, já era, a gente se assumia da escola. Mas assim, na hora de estudar mesmo em si, gente, eu era bem comportadinha. Eu gostava de sentar sempre na primeira carteira, sabe, para ficar bem pertinho do professor, porque eu era uma aluna muito curiosa. Eu gostava muito de fazer perguntas, sabe? E porque eu queria sair bem na prova. Então, dentro da sala, eu gostava de conversar também, sabe? Eu era muito faladeira, eu gostava muito de conversar. Mas quando era para prestar atenção, eu ficava quietinha. Mas eu era fora da sala de aula, eu era meio rebelde, sim. E a oitava pergunta era assim: o seu medo de infância? O meu medo de infância, gente, era o medo de escuro. Quando eu era pequena, eu não podia ficar em um lugar que estivesse escuro, eu passava mal. É engraçado falar essas coisas, mas sim, e isso eu tenho até hoje, gente. Eu tenho medo, eu tenho um pavor enorme de lugares escuros. Então, pra mim, se trancar um quarto escuro assim, eu morro, eu morro de falta de ar, sabe? Mas isso quando eu era criança eu tinha mais. Mas o meu medo mesmo, gente, era de escuro. Eu não podia ficar, principalmente se chovesse e apagasse as luzes, e aí eu ficava morrendo de medo, né? Mas agora, assim, adulta, eu sei me controlar bem. Então, gente, essa foi a tag. Foi bem engraçada, né? Se vocês gostaram, gente, se inscreve no canal, deixa aquele like. E também, se vocês quiserem, né, fazer essa tag, pode ficar aí disponível para vocês fazer. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.